Existem dois conceitos fundamentais para você ser considerado um usuário intermediário do Excel, já partindo ali para o usuário avançado, para o ArcVer e tabelas dinâmicas. Para ArcVer é uma fórmula de procura, a gente já tem vídeo sobre ela aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição, e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre tabelas dinâmicas e por que ela é tão importante para a sua carreira. Não sai daí! Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Thiago Peixoto, seu anfitrião, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a famosíssima tabela dinâmica, ou pivot table, para os íntimos aí em inglês. O que é uma tabela pivô? O que é uma tabela dinâmica, Thiago? Tabela dinâmica, como o próprio nome diz, é uma tabela que se monta de forma dinâmica, ou seja, as informações que estão nela mudam de acordo com os seus dados. Ficou curioso? Vamos ver na prática? Vamos aqui para o computador. A gente tem aqui uma planilha de cadastro de clientes. Deixa eu avisar desde já. Essa planilha faz parte de um outro vídeo que a gente gravou sobre as 5 principais fórmulas do Excel, que o link está aqui no card e aqui na descrição, onde nós praticamos as fórmulas. Percebam que aqui nas colunas I até a coluna M, nós temos até aqui uma tabelinha onde nós aplicamos as fórmulas. Ignorem isso aqui por enquanto, vamos focar aqui nos dados, porque aqui a gente tem dados suficientes para poder fazer esse vídeo aqui também, para fazer a tabela dinâmica, tá bom? Então nós temos aqui o ID, né, um número identificador de cada cliente, o nome, sobrenome, gênero, cidade, estado e o valor pago por eles. Lembrando, gente, como sempre, o link está aqui embaixo na descrição. O link para download dessa planilha está aqui embaixo na descrição. Não fica só me olhando, não. A melhor forma de você aprender é praticando. Então, baixa lá rapidinho, pausa aqui o vídeo, baixa lá rapidinho a planilha e vamos fazendo junto. Faz aqui comigo, tá bom? Vamos lá. O que eu quero? O nosso chefe chegou aqui falando, Thiago, eu quero saber quanto que eu vendi por estado no Brasil todo. Beleza, vamos montar essa tabela. Para a gente inserir uma tabela dinâmica aqui na nossa planilha, nós vamos aqui em inserir, tabela dinâmica. Ele te dá 3 opções aqui. Uma delas está até inibida, que é essa do modelo de dados, que nós vamos falar sobre isso quando formos tratar sobre modelo de dados aqui, tá bom? Por enquanto, o foco da gente é nessa primeira opção, de tabela ou intervalo. Você tem aqui também de fonte de dados externos, que é uma situação que pode acontecer com bastante frequência também. Você tem ali, por exemplo, uma outra planilha salva em outro local, onde você quer puxar os dados de lá para montar uma tabela dinâmica aqui também, você consegue. Mas nesse caso, para fins didáticos mesmo, para você aprender a fazer uma tabela dinâmica, nós vamos começar com a primeira opção, que é da tabela ou intervalo. Cliquei aqui, selecione uma tabela ou intervalo. Você pode selecionar uma tabela nomeada, vou mostrar para vocês já como faz isso, ou um intervalo de células onde estão os dados que você quer montar a tabela dinâmica. Nesse caso, basta que eu selecione esses dados. Eu vou arrastar aqui para o ladinho e eu vou selecionar aqui toda a minha planilha, a linha de cabeçalho e todos os dados. Eu sei que essa parte é mais trabalhosa. Tem uma forma mais fácil de fazer isso. Por sorte, eu não tenho assim lá tantas linhas, então eu consegui selecionar toda a minha tabela de clientes sem muita dificuldade. Aí ele pergunta, onde você deseja colocar a tabela dinâmica? Numa nova planilha, ou seja, ele vai abrir uma planilha nova, ou na planilha existente? Aqui ele já está me dando assim, ó, clientes H14, com esses cifrõezinhos aqui, significando que a célula está travada. Já falamos sobre travar células aqui no canal, em outros vídeos também. Mas aqui, clientes, ou seja, H14, essa aqui, tá vendo que tá verdinha? H14, é porque eu estou selecionado, estou clicado nela. Então, se eu mantiver desse jeito, ele vai montar a tabela dinâmica bem aqui. Para a gente conseguir visualizar melhor essa tabela, só para a gente começar, eu vou marcar aqui a nova planilha. Porque ele vai criar aqui embaixo, logo aqui do lado de em branco, uma nova planilha e lá ele vai montar a minha tabela dinâmica. Tá bom? Depois a gente vem aqui para a planilha existente. Escolha se deseja analisar várias tabelas, adicionar estes dados a um modelo de dados. Como eu falei, quando a gente for falar sobre modelo de dados, a gente fala sobre isso aqui. Por enquanto, não tem tanta relevância assim para esse projeto. Tá bom? Então vou dar OK aqui. E ele criou uma tabela dinâmica aqui numa nova planilha. Ele colocou aqui do lado de clientes, mas eu posso arrastar ela para o final, por exemplo. Vou deixar aqui do ladinho de clientes, para a gente ter uma ideia melhor. Vou colocar aqui, vou renomear ela, vou dar 2 cliques, vou colocar assim como tabela dinâmica, para ficar mais fácil visualizar, tá bom? Perceba que está vazia. Isso aqui ainda não é uma tabela dinâmica, é só uma imagem mostrando para você que você vai montar aqui uma tabela dinâmica. Para criar um relatório, escolha os campos da lista de campos de tabela dinâmica. Olha só, tá aqui do lado direito. Ele já reconheceu os cabeçalhos, tá vendo? Eu tenho ID, nome, gênero, etc e tal. E aqui embaixo eu tenho os parâmetros da minha tabela dinâmica. Filtros, colunas, linhas, valores e tal. Qual foi a missão que o chefe passou pra gente? Eu quero saber o total de vendas por estado. Então, basicamente, você vai dar 2 cliques para montar essa tabela dinâmica. Você vai escolher estado e valor pago.
voa lá, olha só. Nós temos aqui já, ele colocou o cabeçalho como rótulos de linha, a gente pode melhorar isso aqui já, mas ele já me trouxe aqui, ó, todos os estados, Alagoas, Amazonas, Bahia, e o valor de venda de cada um deles, olha só. E o total de vendas. Eu posso até selecionar tudo isso aqui e colocar aqui no menu de página inicial, colocar isso como moeda para facilitar a visualização. Então eu tive um total de 50.815 reais de vendas. Será que foi isso mesmo? Vamos somar aqui o que deu no total de vendas. Vou selecionar todas as células e aqui embaixo na minha barra de status, olha só aqui, soma 50.815. Então o valor está certinho. Então é assim que você monta uma tabela dinâmica. Basicamente isso. Você viu que eu dei 3 cliques para montar a tabela. 4, né? Inserir, tabela dinâmica, apareceu os campos, apareceram ali os campos à direita, estado, valor, e ele montou a tabela dinâmica. A partir daqui é formatação, é para você deixar isso aqui bonito, deixar isso aqui organizado, para que você entregue uma informação de respeito, uma informação impressionante ali para o seu chefe. Mas a base você já montou. Vamos lá, vamos fazer uma nova tabela dinâmica aqui para a gente explorar um pouco mais esses campos. Eu quero fazer agora uma outra tabela onde eu saiba quanto que as pessoas do sexo feminino gastaram e quanto que as pessoas do sexo masculino gastaram. Primeiro eu quero um total. A gente calculou aqui já nessa pôr de estado os totais. Vamos continuar calculando o total aqui. Então, vou montar uma nova tabela dinâmica com base nesses dados. Mas vocês perceberam que para montar a primeira, eu tive que sair selecionando tudo isso aqui? Poxa, imagina se, como eu falei, imagina se você tivesse milhares de linhas. Ia dar um trabalho da zorra. Nesse caso aqui, eu vou fazer melhor. Eu vou selecionar os meus dados e vou clicar aqui em formatar como tabela nessa aba de estilos aqui da página inicial. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar aqui umas opções de preenchimento, de coloração aqui, de padrão de cor. Vou botar qualquer um. Onde estão os dados da tabela? Estão aqui, estão selecionados, de A2 até G1002. Percebam que está até já verdinho aqui do lado. Minha tabela tem cabeçalhos. Sim, minha tabela tem cabeçalhos, é aqui a linha 2. Então, ok. Quando eu der ok, ele já vai aparecer aqui em cima essa nova opção de design de tabela, com algumas informações sobre a tabela, como algumas formatações sobre tabela. E aqui, ó, nome da tabela. Onde tem tabela 1, eu vou colocar assim, ó, cadastro clientes, com esse underline ali. Dei Enter, pronto. Eu já tenho uma planilha chamada cadastro clientes. Olha só como fica mais fácil ainda quando você formata os seus dados em forma de tabela. Não confunda tabela com planilha. Tabela é um conjunto de dados. Uma planilha pode ter diversas tabelas, tá bom? Então vamos lá. Inserir. Não estou selecionado nada aqui, vou até apagar esse dado. Clicar aqui fora. Inserir. Tabela dinâmica de tabela ou intervalo. Olha só, ele está ali clientes, I2, AI6 e tal, mas não. O que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui a minha tabela. Qual que é a minha tabela? Cadastro clientes. Já coloquei o nome dela. Ela vai saber. E eu quero colocar numa planilha existente. Da última vez nós colocamos uma planilha nova, agora eu vou colocar na planilha existente. Onde? Você pode digitar aqui qual é a célula que você quer que ela apareça, mas é muito mais fácil você vir aqui nessa setinha, clicar e escolher onde você quer. Nesse caso eu vou vir aqui em tabela dinâmica e vou colocar aqui na coluna D, nessa linha 3, para ficar aqui alinhado. Percebam que ele já colocou aqui, ó, tabela dinâmica D3, exatamente o que eu quero. Cliquei na setinha para voltar, pronto, já está aqui o local. Adicionar esses dados desse modelo de dados, mais uma vez não vamos marcar isso aqui. Dei ok, montamos a segunda tabela dinâmica. Dessa vez eu quero o quê? Gênero e valor pago. Olha só, já está montadinho. Vou só transformar isso aqui em moeda e nós temos aqui o valor total pago por pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Ah, Thiago, e se eu não quisesse calcular a soma, quisesse calcular a média de gastos dessas pessoas? Tudo bem? Cliquei aqui em cima da minha tabela dinâmica, percebam que aqui do lado continua os dados da minha tabela dinâmica. Aqui embaixo, onde tem valores, percebam que ele colocou linhas gênero, percebam que os meus gêneros estão em linha, masculino e feminino, e os valores, ou seja, quais são os valores que eu quero que ele traga. Ele está aqui, soma de valores pagos. Não, eu quero a média de valores pagos. Como eu faço isso? Cliquei aqui, vou aqui em configurações do campo de valor. E aqui ele vai me dar algumas operações que eu posso utilizar para isso. Soma, contagem, média, máximo, mínimo, produto, desvio padrão, variação e etc. Nesse caso, eu quero a média. Olha só como ele já coloca o nome personalizado. Média de valor pago. Eu posso colocar só assim, ó, média, se eu quiser. Ele tem a opção aqui também de formato de número. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar a opção de moeda, se eu quero data, hora, etc e tal. Nesse caso, a gente quer o quê? Moeda.
Então, tá certinho. Ok. Pronto. A média de gastos de cada gênero, de cada sexo, é R$ 51,21 para o sexo feminino e R$ 50 para o sexo, 50,41 para as pessoas do sexo masculino. Nesse caso, a gente já consegue tomar decisões com base nisso. Olha só, as minhas campanhas elas são indiferentes à questão de gênero, à questão de sexo, enfim. Eu não preciso fazer uma campanha voltada para o sexo masculino ou para o sexo feminino, a não ser que eu queira. Vamos supor que eu quero um mês, por exemplo, mês da mulher ou coisa do tipo, e eu quero fazer uma campanha voltada para esse público, eu posso, eu não preciso disso para sobreviver. As minhas vendas, elas estão balanceadas, mas eu poderia fazer isso com um pouco menos de pressão no mercado, porque as minhas vendas estão muito bem balanceadas. Beleza? Agora, e se eu quiser colocar 3 parâmetros? Eu quero saber agora o gasto, né, o gasto total por cidade. Só que eu quero classificar isso por estado. Eu não quero sair procurando todas as cidades em ordem alfabética, não. Eu quero, na Bahia, eu quero as cidades da Bahia, no Distrito Federal, eu quero a única cidade do Distrito Federal, por aí vai. Como que eu faço isso? Mais de um filtro. Vamos lá. Vamos fazer uma nova tabela dinâmica. Inserir. Eu quero colocar ela aqui, na linha G3. Inserir tabela dinâmica. De onde? Qual que é a tabela que eu quero puxar? Eu quero cadastro. Clientes. Planilha existente, aqui na minha célula G3, da aba tabela dinâmica. Ok. Quais são os dados que eu quero? Acabei de falar, eu quero a cidade, o estado e o valor pago. Tá bonito isso aqui? Tá horrível. Por quê? Olha só, o Excel ele interpreta de acordo com a ordem que você coloca, que você sai selecionando ali os dados. Nesse caso, eu primeiro selecionei cidade, depois estado, depois valor pago. Ele fez uma sequência lógica, ele quer as cidades, o primeiro filtro que ele quer é o quê? São as cidades. Depois ele quer os estados. E aí ele ficou esta porcaria aqui, que tipo, ele tá exibindo as cidades em ordem alfabética e o estado como um filtro. Nesse caso, para a gente consertar isso, como que a gente faz? A gente determinou que as linhas fossem cidade, depois estado. Eu quero inverter isso aqui, eu quero colocar isso em cima, estado primeiro, depois cidade. Agora sim, olha só, ele criou um filtro de estado que eu posso até diminuir aqui, eu posso contrair esse menu. Eu tenho um total por estado, da mesma forma que a gente tem aqui, só que agora eu consigo ampliar e saber o total por cidade. Da mesma forma eu posso transformar isso aqui em valores financeiros e aí eu tenho um total por estado aqui e o total de cada cidade consumida, que eu tenho consumidores, aqui. Legal, né? E a gente pode brincar um pouco mais com os parâmetros também. Eu quero colocar aqui mais uma coluna dizendo que me traga a quantidade de clientes que eu tenho em cada estado, ou melhor, em cada cidade. A gente consegue fazer isso também. Nesse caso, perceba que aqui em valores nós temos assim, ó, soma de valor pago. Eu quero colocar aqui mais uma coluna, ou seja, nós temos uma coluna soma do valor pago, tá bem aqui. Eu quero uma nova coluna com a quantidade de clientes. Nós temos 1000 clientes. Concorda comigo que cada cliente tem um nome? Então, se cada cliente tem um nome, então eu quero a contagem de nomes da minha tabela. Perceberam? Eu não tenho um valor exato, eu não tenho um número lá na minha tabela. Eu tenho nomes. Eu quero que o Excel conte quantos nomes eu tenho e divida isso com os filtros que eu já apliquei aqui, com as linhas que eu já apliquei aqui, ou seja, com o estado e com cidade. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar aqui nome, pode ser ID também, o ID também é uma boa opção, porque ele é um identificador único também para cada cliente. Vou usar o nome só para vocês entenderem melhor. Então, eu posso clicar aqui e arrastar nome. Para onde, Thiago? Para filtros? Ainda não, vou falar sobre filtros já já. Para linhas? Não, imagina a bagunça que ele vai fazer. Ele já tá uma linha para cada cidade, agora ele vai ter uma linha para cada estado, uma linha para cada cidade e uma linha para cada cliente. Vou colocar em colunas? Sim, vou colocar em colunas. Eu quero mais uma coluna dizendo o quê? A contagem de nomes que eu quero. Mas olha só a bagunça que isso vai fazer. Se eu trouxer uma coluna e dizer assim, nomes, ele vai fazer uma coluna para cada nome. Olha só, isso aqui ficou enorme. Como que eu resolvo isso, Thiago? Como que eu coloco aqui a contagem de nomes? Simples. Eu vou arrastar aqui para baixo, para valores, a quantidade de nomes. Quando eu soltar aqui, agora sim, o que ele fez? Perceba, ele trouxe os nomes aqui para baixo e já colocou assim, ó, contagem de nome. Por quê? Porque nome não é um valor numérico. Então ele não vai fazer nenhuma operação matemática, não vai calcular nem soma nem média. A única coisa que sobrou para que o Excel faça é o quê? A contagem. Então ele contou ali quantos nomes eu tenho em cada cidade dessa daqui. E aí ele jogou ali para cima colunas valores. Como eu tenho mais de um valor agora, ele criou um parâmetro ali para colunas chamado valores. Por quê? Porque ele vai montar colunas com os valores
dos parâmetros que eu estou colocando ali na minha planilha. Nesse caso, a contagem de nomes e a soma do valor pago. Então percebam, o resultado final do que eu quero são os valores. É esse campo aqui embaixo, valores. Esses outros dois filtros, colunas e linhas, é a disposição desses valores. Então o ideal é você planejar como que você quer a sua tabela dinâmica. Eu quero que exiba aqui uma coluna com os valores e uma coluna com a quantidade de clientes que eu tenho, separados por estado e por cidade. Daí fica mais fácil você montar a sua tabela dinâmica. Tá, falamos sobre as colunas e as linhas, como você monta ali a sua tabela dinâmica e os valores que você vai apresentar. E o que são esses filtros aqui, Thiago? Os filtros são basicamente formas de você filtrar ali, de você trazer somente aquelas informações que você escolher de forma dinâmica. Por exemplo, eu tenho aqui a contagem de pessoas ou seja, quantos clientes eu tenho e a soma de valor pago. Já já a gente vai mexer nisso aqui para deixar um pouco mais compreensível esse cabeçalho. Mas supondo que eu queira fazer um filtro somente com as pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino. Vamos lá, cliquei aqui na minha tabela e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar gênero e vou arrastar aqui para filtro. Quando eu soltar, aqui em cima ele criou o filtro. Olha só, gênero, e aqui onde tem tudo ele tem esse menu suspenso, quando eu clicar, essa lista suspensa, ele vai ter aqui masculino e feminino. Por quê? Porque eu só tenho masculino e feminino lá. Então eu quero saber os clientes do sexo masculino. Quando eu der OK, perceba, eu vou ter 7 clientes lá no Amazonas que gastaram todos R$415. Aqui são só pessoas do sexo masculino, porque o filtro masculino está aplicado. Posso colocar só do sexo feminino. E ele me trouxe ali todos do sexo feminino. Eu tenho agora, nesse caso, 2 pessoas do sexo feminino em Alagoas, 5 pessoas no Amazonas e por aí vai. Você pode aplicar vários filtros aqui também. Você pode, por exemplo, ao invés de deixar aqui como linhas os estados, você pode colocar um filtro de estado e daí você consegue ter uma visão melhor. Por exemplo, vamos fazer isso na prática. Eu vou remover aqui gênero. Eu posso até deixar gênero também ali. Eu posso fazer vários filtros. Nesse caso, eu vou arrastar estado aqui de linhas para filtros. Soltei lá, ele tem agora 2 filtros, gênero e estado. Aqui agora no rótulo de linha, a única coisa que ficou em linhas foi cidades. Ele aparece todas as cidades aqui. Por quê? Porque ele está trazendo todas lá da coluna. Mas se eu colocar aqui estado Bahia, ele vai me trazer só os clientes do sexo feminino do estado da Bahia. E aí sim ele vai trazer as cidades, quantos clientes tem e a soma do valor pagos entre eles, beleza? Mas Thiago, olha só, tá feio aqui esse cabeçalho, contagem de nomes, soma do valor pago. Por fim, para a gente alterar aqui o nome do cabeçalho, a gente pode vir aqui direto no valor dele. Nesse caso é o valor da contagem de nome, tá vendo aqui? Contagem de nome. Clicamos nessa setinha, configurações do valor do campo. E aí, aqui onde tem contagem, tá vendo? Nome personalizado. Contagem de nome, eu vou colocar como nomes, ou quantidade, na verdade, quantidades de clientes. Pronto, quantidade de clientes. E aqui em soma do valor pago, eu posso mudar e colocar só faturamento. Do mesmo jeito, dei OK. E agora sim eu tenho um valor exato do faturamento por estado, por cidade e por gênero. Olha só que legal essa tabela. Por fim, tem um outro conceito bacana, já um bônus aqui, que a gente usa muito em tabelas dinâmicas, que são os filtros dinâmicos, conhecidos também no Excel como segmentação de dados. Como que a gente faz isso? Eu coloquei aqui esses filtros aqui em cima na própria tabela dinâmica. Eu particularmente não gosto desse filtro, porque você não consegue mexer, eu não consigo tirar aqui e colocar aqui, por exemplo. Tá vendo? O Excel não deixa, porque ele vai afetar a tabela dinâmica. O que você pode fazer em relação a isso? Eu vou remover esses filtros aqui, clicar aqui, remover campo, na setinha, cliquei aqui também, remover campo. Olha só, eu vou remover também essas cidades. Pronto, eu tenho um valorzão, uma tabela dinâmica bem enxuta, bem resumida. Quantidade de clientes e faturamento. Eu vou inserir agora filtros dinâmicos que eu posso colocar aonde eu quiser na minha tabela. Por exemplo, eu vou colocar aqui nessa célula I1. Da mesma forma que a tabela dinâmica, a gente vai aqui no menu Inserir e aqui no finalzinho a gente tem filtros. Bem aqui no finalzinho. Clicamos aqui, nós temos 2 opções, segmentação de dados e linha do tempo. Vamos começar com segmentação de dados. Cliquei aqui, percebam que eu estou clicado na minha tabela dinâmica. Então ele já reconheceu o que? Os cabeçalhos da minha tabela dinâmica para que eu possa aplicar esses filtros. Se eu tivesse feito isso clicando aqui fora, em outro lugar, e tentasse inserir uma segmentação de dados, ele não vai encontrar aonde que eu quero aplicar os filtros. Nesse caso, eu quero aplicar onde? Na minha tabela dinâmica. Então cliquei aqui, inserir, filtros, segmentação de dados.
E aí ele apareceu os cabeçalhos. Qual que é o filtro que eu quero agora? Ou quais são os filtros que eu quero agora? Eu quero os filtros de gênero e estado. Lembram que a gente fez isso? Quando eu der OK, ele apareceu já os dois filtros prontinhos para mim. Tá estranho? Tá, mas perceba que primeiro, você pode colocar eles em qualquer lugar. Primeiro, eu posso redimensionar aqui a caixinha dele. E aí já ficou bonitinho. Para mim já é suficiente aqui esse filtro de gênero. Esse de estado, olha só, esse de estado ficou muito grande. Eu tenho até uma barra aqui para poder descer e procurar o estado que eu quero. Você pode deixar assim? Pode. Mas você pode deixar um pouco mais bonito também. Como? Perceberam que os estados, eles são só as siglas, só são duas letras, então eu não preciso dessa barra toda aqui. Eu posso dividir isso aqui em colunas. Como? Aqui no menu segmentação, do lado direito onde temos botões, nós temos assim, coluna 1. Quantas eu quero? 2. Olha só, já melhorou. 3. Perfeito. Para mim está perfeito. Eu posso até abrir um pouquinho, colocar 4. Pronto. Filtros de gênero e filtros de estado para minha planilha. Olha só o que acontece. Eu não preciso mais ficar escolhendo no filtro da própria tabela dinâmica os meus filtros. Aqui eu já tenho o feminino. Ele já trouxe ali, ó, 503 pessoas do sexo feminino, faturamento de 25 mil para cada uma delas. E do estado, do DF, que não é bem o estado, né, o Distrito Federal, 15 clientes do sexo feminino que consumiram um total de R$820. Se eu quiser de Santa Catarina, Rio Grande do Norte e DF, ele traz, olha só, 31 clientes, faturamento 1.772. Como que eu fiz isso? Segurei a tecla Ctrl e saí clicando nos estados que eu quero. Quando eu solto a tecla Ctrl, ele atualiza a minha tabela dinâmica e me diz que eu tenho 96 clientes desses estados aqui. E para limpar os filtros, a gente tem aqui no menu superior esse botãozinho limpar filtro. Cliquei aqui, limpei o filtro de gênero. Cliquei aqui, limpei o filtro de estado. Fácil, né? Eu sei que a gente acabou tomando um pouco mais de tempo para deixar isso aqui de forma um pouco mais didática, para você entender aqui alguns exemplos, mas eu incentivo você a praticar isso aqui. Pega uma tabela, pega uma planilha sua e monte as tabelas dinâmicas. Sai explorando, arrasta ali os campos para valores, colunas, linhas, vê como ela funciona para você ver o quão legal e o quão mão na roda isso daqui é. Eu não tô falando isso porque eu imagino que seja, não. Eu tô falando porque eu uso isso aqui no dia a dia, assim, daily basis mesmo. Todo santo dia eu olho para uma tabela dinâmica para poder tomar decisões com base nisso. Ou, no meu caso bem especificamente, fornecer os dados para que os tomadores de decisão tomem as decisões pela empresa ou pela corporação que eu trabalho, beleza? Basicamente você precisa de 4 cliques para poder fazer uma tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica, escolhe os dados, a fonte de dados e dá OK. Basicamente isso. E se você ficou até aqui, eu quero agradecer muitíssimo a sua paciência e a sua audiência. Se você gostou do que viu até aqui, botãozinho aqui embaixo de gostei, clica nele, isso vai me ajudar muito a saber que esse conteúdo de alguma forma impactou positivamente na sua vida e isso para mim é o que me motiva a continuar gravando conteúdo aqui para esse canal, beleza? Falando nisso, se você é novo por aqui, não é inscrito, botãozinho aqui embaixo também de inscrever-se para não perder os próximos vídeos que nós lançamos aqui. Nós falamos sobre bastante coisa legal sobre Excel, Power BI, carreira de analista de dados, analista de BI. Me segue nas redes sociais, vou deixar elas aqui em algum lugar da tela. E claro, por falar em novos vídeos, ativa as notificações para poder ficar sabendo quando a gente lançar vídeos aqui no canal também. A gente lança vídeos semanalmente, sem falta por aqui, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e, como sempre, um bom trabalho.